nada não. What name desse país, my brother? Brasil, Brasil. Galera, deixa eu passar uma fita pra vocês aqui, ó. Brasileiro tem que ser estudado. Estamos aqui trabalhando aqui no deserto do Saara. Liga aí. Tá ligado? Aí do nada o cara encontra brasileiro perdido aqui nas Arábias. Aí é diferenciado, né? Tá quente, mano. E aí, Bota patrão? gelo lá. Olha aí, ó. Subimos lá na cela aí, agora vamos preparar o DT aí pra nós também botar pra cima. Que país tu tá, my friend? Ei, Beguinha, previsão hoje é o quê? Come? Nada não. What name desse país, my brother? Brasil, Brasil. Ei, e a programação hoje é o quê? Quem manda é você hoje. Nós subimos na cela aí, negão. Agora vamos preparar o DT, subir também. Depois vamos também, pra deixar tudo ok aí. Valeu, A Jay. Blade. A Blade Em inglês. amanhã, viu? Como é que fala em espanhol? What night fit em Blade amanhã. É bom.